Pessoal, está no ar o Joga nas 11, para você ficar por dentro de tudo o que rolou e o que ainda vai rolar no mundo da bola. E o Flamengo, hein? Pentacampeão da Copa do Brasil, em um jogo que teve golaço e também teve confusão. No reencontro com o Morumbi, o São Paulo venceu o Atlético Paranaense por 2-1, afundou ainda mais o Furacão e colou no G4. Em uma semana, o Corinthians mudou radicalmente a situação no campeonato. Se afastou do Z4 e agora mira uma vaga na Libertadores em um possível G9. Daqui a pouquinho a gente fala mais sobre isso. E o Palmeiras deu uma resposta para a torcida depois da derrota no Clássico. Venceu o Grêmio e chegou um pouco mais perto do Botafogo. O Santos precisa de uma vitória simples hoje para poder chegar junto à Série A do Campeonato Brasileiro. Gente, tudo isso e muito mais a gente vai falar hoje no Joga nas 11, sempre muito bem acompanhado. Camila Gigliotti, tudo bem? Boa tarde, Jean. Prazer estar com você aqui mais uma semana, né? Fim de semana ótimo, com muitos jogos do jeito que a gente gosta, numa pré-data FIFA, né? Aquele momento que a gente começa a sofrer, vão ser 10 dias aí sem jogo. E o Flamengo, que na verdade quem roubou a cena foi o Gabigol, né? Foi até um pouco egoísta da parte dele, eu achei, de deixar para anunciar que não estaria mais no elenco logo depois da final, roubando o protagonismo para ele, né? E se tinha tanta gente precisando desse Gabigol, viu? Olha, o Palmeiras com 34 finalizações e só um gol contra o Grêmio. Precisava de uma pessoa para decidir, de um cara para estar ali, e não tem. Mas pelo que a gente já viu, aí ele vai para o Cruzeiro. Vamos ver como é que vai ser essa temporada 2025 do Cruzeiro, que está investindo, né? Olha aí, é verdade. Danilo Souto, repórter, apresentador, Desimpedidos, Estádio 97, de tudo isso e mais um pouco, né, cara? O cara da internet que fala muito bem de futebol. Obrigado por você ter vindo aqui participar com a gente, cara. Obrigado. Boa tarde a todos. Obrigado, Jean, Camila, Cosme. Obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês pela primeira vez. E vamos falar um pouquinho de futebol aqui, discutir alguns bastidores aí da bola. A gente já estava falando aqui em off. Já estava esquentando aqui um final de ano maravilhoso que a gente tem no futebol brasileiro. Cosme Rimoli, sempre uma honra estar aqui com você, meu amigo. Bom, o prazer é meu, Jean. Estamos aqui com um time muito forte. Eu só queria, assim, com todo respeito, mandar um grande abraço. Nuremberg José Maria, 67 anos, 3 dedos estourados do pé. Ele já tinha medo de trabalhar no futebol há 10 anos, ele vê a violência aumentando, deu uma grande entrevista, o fotógrafo que recebeu uma bomba no pé, ele foi só cobrir Atlético Mineiro e Flamengo. O STJD já está falando, a Procuradoria está falando em dar 10 jogos de punição para o Atlético Mineiro. Ótimo, porque o Campeonato Brasileiro para o Atlético não serve mais para nada. E aí, lembrando o que aconteceu com o Santos, quando o Santos caiu ano passado, deu 10 jogos, acabou sendo 3 partidas. Essa impunidade que é terrível. A revista das organizadas, quando as organizadas entram para o estádio, é sempre muito estranha. Como é que alguém entra com várias e várias bombas? Os rojões. Olha, a gente está, infelizmente, já falei isso aqui algumas vezes, a gente está esperando uma desgraça. Cosme, a gente estava conversando antes de começar o Joga nas 11 sobre isso. A gente, quando vai ao estádio, tem toda aquela revista. Se está com mochila, vai com criança, entra, tira o casaco. Então, como é que essas pessoas conseguem entrar com esses artefatos, né, cara? Cada vez mais fatos se repetindo. A própria cabeça de porco no Clássico poderia ter sido uma bomba. Imagina se fosse. Exatamente. Não dá nem para falar isso. Amarrada com cartaz, né? Um cartaz sempre pedindo camisa para o jogador. Então, em alguns momentos a gente vê a revista tão severa e quando precisa ser, foi o caso de ontem, né? Não foi. Exato. A gente fica nervoso porque a gente tá todos os jogos no estádio, né, gente? Todos Corinthians, Palmeiras, São Paulo, na Vila Belmiro. E quando acontece um fato desse, aí você passa, podia ser comigo. Claro, né? claro. Eu tenho uma filha em casa de 3 aninhos, rapaz. Podia acontecer alguma coisa comigo em qualquer um desses jogos, né? Com qualquer um de nós aqui que estamos lá trabalhando. E como vocês falaram, a revista na imprensa acontece, né? E nas arquibancadas parece que não, né? E todo jogo tem. A gente está lá, a gente vê, acontece. Tem bomba, tem sinalizador, tem os instrumentos musicais que entram fechados. O que vai acontecer, rapaz? Um abraço para ele também. É lamentável o que aconteceu lá na Arena MRV. Danilo, daqui a pouquinho a gente aborda mais esse assunto. Você pode participar com a gente aqui no Joga nas 11. Você pode assistir o Joga nas 11 em todas as plataformas digitais do R7, R7 Sports e no Play Plus, hashtag Joga nas 11. Participa com a gente e tem enquete no ar.
Vamos lá. Vamos colocar na tela aqui a enquetezinha. São Paulo e Corinthians vão conseguir vaga para Libertadores 2025? Aí, olha só o São Paulo, 52%. Só o Corinthians, 7,5%. Ambos, 16%. Nenhum dos dois, 23%. Rapidamente, Camila, só o São Paulo mesmo? Hoje eu tô com a maioria, acho que só o São Paulo, acho que o momento que o Estão Corinthians... sonhando. Mas acho que sonhar demais, acho que talvez uma Sul-Americana, acho que já tem, né, até o momento, por enquanto, já tem essa vaga garantida, mas acho que a Libertadores já é sonhar demais, a não ser que a gente tenha uma reviravolta muito grande, um G9 que pode abrir, o Corinthians vem num momento bom, né, 4 vitórias seguidas, está embalado, mas acho que hoje, dia 11 de novembro, acho que só o São Paulo, que já está aí com o pé, né, praticamente garantido pelos matemáticos, aí, pelas estatísticas, acho que o Corinthians vai ficar só no sonho. O que você acha, Daniel? Eu acho que hoje é só o São Paulo, né? Mas esse Campeonato Brasileiro, cada rodada as pesquisas mudam, as opiniões mudam também. O Corinthians vem num começo de ascensão aí, sonhando já. Eu acho que a Sul-Americana para o corintiano já é um baita de um presente para um ano tão sofrido. O que você acha, Cosme? Então, eu acho que assim, esses dois aí devem subir em cima do muro, porque devem andar juntos de mão dadas, porque hoje, então, hoje agora, 25 para 6, é muito dá fácil tua falar opinião. assim. Ele pediu para ter enquete, então. sua. Não é? Olha, então, hoje eu acho que eu vou tomar sopa, se minha mãe fizer sopa. Então, mas deixa. Então, eu acho que o Corinthians está fazendo um campeonato histórico, de onde saiu, todo mundo estava apontando como um time que tinha chance de ser rebaixado. Quando se juntou, eu já falei 100 vezes isso, mas um time montado aos soluços, só tá dando resultado agora, que tem conjunto, mesmo tá superando falhas individuais. Eu acho que, para mim, 5 pontos o Corinthians pode tirar. Para mim, acho que o Corinthians pode chegar à Libertadores e vai ser assim, um tapa na cara de muita gente, que a gente prevê tudo, né? Mas hoje... fora quem fica no muro, em cima do muro. O resto, mas é isso. A gente dá a cara pra bater. Mas você falou pode, Hoje. você não gravou Então também. então coloca. Eu Quero cravo você que que só o grave. São Paulo Não, Libertadores. Corinthians, eu acho que o Corinthians consegue uma Sul-Americana, então. Pra você Então, não ficar... aí, pronto. Então, Pelo menos pronto. Sul-Americano. Pronto. Cravamos aqui, então. Então, pronto. Vamos de São Paulo então, gente? No reencontro com o Morumbis, né? O São Paulo venceu o Atlético Paranaense por 2-1 no finalzinho. Com a vitória, o tricolor se reaproximou ali do G4 e colocou o Furacão mais próximo da zona de rebaixamento. Vamos ver como foi? Camila, rolando os gols da partida aí, comenta pra gente o que você acha desse jogo do São Paulo. O São Paulo começou melhor, né? Tanto que o gol saiu logo no comecinho ali com o Lucas, Luciano, né? Mais uma jogada dos dois. Só que é aquilo, o São Paulo não consegue manter essa estabilidade, né? Não consegue se manter em campo ao longo dos 90 minutos e foi logo o que aconteceu. O São Paulo acabou tomando aí o empate, né? Teve mais chances no segundo tempo, poderia já até feito a virada logo depois e não conseguiu. E aí no banco, né, quando o Zubeldia faz as mudanças, que o André Silva salvou aí o São Paulo, que poderia ser mais um momento ruim, né? Tantos jogos sem jogar no Morumbi, né? Esse reencontro com a torcida, com o estádio, seria um resultado ruim pensando no que tem para a temporada desse ano, que é realmente a vaga para a Libertadores do ano que vem, né? Acho que São Paulo coloca de vez aí o pé nessa vaga, deixa para trás qualquer incerteza, questionamento sobre o trabalho do Zubeldia, e acho que mostra também a força do elenco, né? Porque quando você tem no banco opções que podem te ajudar e te salvar no momento que o jogador principal, como é o caso do Caleri, não está bem, e aí tem alguém para resolver, isso também mostra a força do elenco de São Paulo, até pensando já na temporada do ano que vem. Danilo, São Paulo chega a 57 pontos, né? Fica 10 pontos à frente do Cruzeiro, tem 47. É uma boa vantagem. Uma boa vantagem. Estava lá no Morumbi, vi o torcedor São Paulino se irritar muito com esse time do São Paulo, muito por conta de uma deficiência que o São Paulo tem no meio de campo. Né? O São Paulo não tem um meio armador. Né? O Luciano é o camisa 10 do São Paulo, ele é escalado nessa posição, mas ele não é um meio armador. Então ele recebe a bola sempre de costas para o gol, ele recua para o meio do campo, ele não faz essa função muito bem. E é uma insistência do Zubeldia, né? Talvez porque por não ter outras opções no elenco que façam essa função melhor. E mascara um pouco
essa vitória da dificuldade que o São Paulo tem de encontrar oportunidades, né? O Caleri com muita dificuldade de fazer gols, porque a bola não chega redonda para ele, né? E o Luciano dentro da área fazendo gol. Então a gente mais uma vez bate na tecla que o Luciano tem que ser um segundo atacante. Ele tem que jogar dentro da área, próximo do gol, para finalizar, não como um armador. O São Paulo dependendo muito das jogadas individuais do Lucas e do Ferreirinha para abrir espaço, e achou um gol com o André Silva, que deu o primeiro toque na bola quando ele tinha acabado de entrar. Cosme, e o Zubeldia, hein? Ficou louco, entrou em campo, deu carrinho. Então, levou amarelinho para lembrar depois. Ele é uma figura, né? Ele realmente é uma figura, mas como a Camila destacou bem, assim, para mim é muita instabilidade, assim. O São Paulo focou nas Copas, isso é claro. No Brasileiro tá ganhando de equipes também que foram muito mal formadas. O Atlético Paranaense tem que agradecer muito ao Cuca, essa campanha absurda, ao Petralha que trouxe o Cuca, montou o time e o Cuca largou, como ele sempre faz, com os times, só que agora ele está muito mais instável, tem os problemas, tem motivo, né, Cuca? Agora, o São Paulo é isso mesmo. Rames Rodrigues era o grande jogador que viria para armar a contratação do presidente. Enquanto veio a contratação do presidente, chegou um jogador mimado que não se enturmou, foi embora, e um jogador que um técnico indicou, foi atrás de meia, indicou 2 meias. E aí a pessoa que me passou não me deu os nomes dos meias, mas tinha 2 meias fáceis para o São Paulo contratar. Não contratou, e é isso. São Paulo tem um problema crônico de organização de jogadas. O Lucas, ele é um jogador que abaixa a cabeça, ele tem muita explosão, ele é um jogador diferenciado, mas ele não é um armador, um articulador. Então, o São Paulo sofre com isso. Foi realmente vaiado. A torcida do São Paulo também está cansada disso. Sim. Chegar e passar por... Assim, o São Paulo é um clube muito tradicional. Deve 700, agora 750 milhões, já me passaram, 750 milhões. Então, o São Paulo quer organizar o Morumbi, quer remodelar, fica nesse, olha, vai, não vai. Agora, aquela programação espetacular de ir para os Estados Unidos, talvez o presidente da CBF vai salvar. Então, o São Paulo não vai para os Estados Unidos, porque talvez o brasileiro comece antes, então os estaduais também. Então, para salvar o São Paulo, porque ia ser ridículo o São Paulo de novo perder tempo nos Estados Unidos. Camila, vou reforçar na questão do Zubeldia, que eu lembro que uma vez você falou rebeldia. Na verdade, foi a Karina Batista que veio aqui e falou, eu adotei, o que eu achei ótimo. Parece realmente que cabe bem para ele, né? É isso, né? Ele não consegue se conter ali. A gente sabe o quanto é importante que o técnico esteja ali, porque acaba passando essa energia para os jogadores, né? Não estão no momento decisivo, ele não vai estar no próximo jogo. Então, ao mesmo tempo que eu sei que o torcedor gosta, né? Que se sente representado ali com um cara que está sentindo com o time, está junto. Mas, pensando friamente, né? Você tem que ter a cabeça boa para você estar ali nos momentos importantes. A gente sabe, mais uma vez, como faz diferença quando o técnico está no gramado, né? O Abel cansou aí também de ser expulso e de tomar cartão amarelo por as decisões dele no gramado, e agora ele melhorou. Então, talvez o Zubeldia tenha que usar o Abel aí de exemplo também para se acalmar, para não ser tão efusivo nesses momentos, que, na verdade, quem sai prejudicado é o próprio São Paulo. E o rebeldia pode ser o teimosia também. Teimosia ele é cabe bem teimosinho, né? O Zubeldia, né? Com algumas convicções que ele tem. E um aspecto positivo no jogo de ontem também foi a volta do Alisson. Isso, 116 dias, né? 116 dias, um jogador importantíssimo para o elenco do São Paulo. Quando ele se machuca e o Pablo Maia também fica fora, São Paulo perde muita qualidade no meio de campo, então o retorno dele pode significar um respiro ali nessa falta de criatividade também do time do São Paulo. Então foi uma ótima chegada, um ótimo retorno do Alisson, que vai ser um reforço para o ano que vem para o São Paulo. Foi até antecipado, Exato, né? era surpreendente, né? Ele voltou bem antes do planejado. Surpreendente, exatamente. Achavam que ele só ia voltar o ano que vem, e ele numa recuperação maravilhosa, aí o belo trabalho da fisioterapia, dos médicos do São Paulo, ele retorna e vai ser uma grande valia para o São Paulo para o ano que vem. Cosme, e o que dizer do Caleri, hein? Não marcando há 3 meses... Então, a gente fez aquela comparação outro dia, lembra? Do Yuri Alberto com o Caleri. No início do ano, todo mundo diria Caleri. Então, agora, Yuri Alberto. Mas o problema crônico a bola não chega, ele depende muito. Ele é um finalizador. E eu acho que se ele tivesse no Palmeiras, realmente teria 50 gols.
Esse é o grande problema. Joga, a bola não chega, então ele tem que sair para buscar a bola, dar carrinho, ele colabora demais até na marcação, na saída de bola. Eu acho que até é um exagero. Você acompanhando o jogo do São Paulo, ele tenta até ajudar quando os zagueiros, tem zagueiros com qualidade, eles correm para um lado para o outro. Ele é um grande sacrificado no São Paulo. É um jogador de clube, não é para a seleção argentina, com um grande talento, mas é um jogador definidor. Falta demais para os grandes clubes. Ele tem uma função importante ali de segurar os zagueiros, né? Ele faz uma função boa ali de segurar os zagueiros, de brigar. É um brigador nato, né? Só que ele precisa realmente de alguém ali para colocar uma bola para ele poder finalizar. O Luciano não é esse cara, né? Chegou o Memphis. Olha o Yuri Alberto como melhorou. Mudou completamente. Completamente. Mas eu ainda acho que ele é mais, eu já falei aqui e volto a dizer, acho que ele é mais decisivo e mais importante para o time do que o Yuri Alberto. É que acho que são fases e essas análises que a gente está fazendo aqui. A bola não chega. O próprio Zubeldia defendeu, né, na coletiva, não sei se a gente vai mostrar, mas defendeu o Calleri nesse sentido. Se ele não tem os volantes, a bola não chega nele. Mas acho que como jogador, como contexto, sou muito mais Calleri do que Yuri Alberto. No meu time, jogo Calleri. Acho que apesar da 3 meses sem fazer gol, acho que tem tudo isso que está envolvido. Mas acho que tecnicamente... Camila, ele não estando bem agora, você acha que um banquinho resolveria pensar um pouquinho, dar um castiguinho ali para ele? Com o Veiga funcionou. Não sei se funcionaria, porque talvez aí não seja a falta de qualidade ou a fase ruim, é a bola que não chega, né? Talvez repensar o time para que ele seja favorecido de alguma maneira. É claro, né? Esse gol do André Silva no finalzinho, né? Aquela sombra, nunca é bom. Ele vai fazer ele repensar. Tem a parte mental também, que a gente sabe o quanto é importante. Mas eu não sei se no caso dele funcionaria. Mas será que o André Silva faz sombra pro Calleri? Ele foi contratado para ser essa sombra, né? Só que acho que não é a sombra, não é o cara que vai fazer a sombra pro Calleri. O Calleri também eu acho que não tem que ser banco de reservas, ele faz uma função muito importante. Concordo com a Camila, a bola não chega para ele, né, para ele finalizar. Quando chegava, ele toca no Calleri que é gol. Esse é o grito da torcida, né? Então, e também concordo que entre ele e o Yuri Alberto, eu sou time Calleri, mesmo sendo um São Paulino aqui, mas eu não tenho como não negar, eu sou Calleri. O Yuri Alberto tá numa fase boa, fazendo gols, tudo, só que a bola bate na canela dele às vezes. Ele dá uma pichotada ali que o pessoal fica bem irritado ainda. E o Lucas Cosme? Não, o Lucas, ele tá em final de carreira, né? A gente tem que ser honesto, isso, e tem que ser leal. Então, ele num time bom, um time melhor que o São Paulo, se o São Paulo conseguir contratar jogadores importantes para a articulação da jogada, ele vai render muito, mas ele tá dentro do que se esperava, porque não adianta a torcida do São Paulo se iludiu muito, a volta do Lucas, tal, mas assim, não, ele volta porque ele não tinha mercado na Europa, tá mais próximo da final de carreira e ele tá no futebol brasileiro, ele ainda é bem importante. Mas eu só quero falar do Calleri. Eu acho que não tem lógica nenhuma sacrificar. O Calleri já é sacrificado. Quer deixar no banco para dar castigo? Por quê? Não precisa. Por quê? Não foi ele que quebrou o brinquedo, foi o outro, foi o irmão dele. Você como pai sabe, você vai castigar o outro. Está errado. Tem que colocar o Casares. Coloca ele no banco. Porque, tem que contratar. Jogador importante. Mas você falou, a gente falando do Lucas também, a impressão que eu tenho quando eu vejo o Lucas em campo é que quem joga contra o São Paulo já deixa pelo menos um sempre dentro do calção dele e outro em volta. Então o Lucas se desgasta muito tendo que conseguir se desvencilhar dessas marcações individuais que fazem em cima dele. E aí talvez por isso, a idade já não é mais a mesma, porque o Lucas sempre foi um cara que contou muito com explosão. Quando você bota um cara dentro do calção dele, é difícil o cara ter explosão. E tem um lado importante. Quando você estava no Rio Grande do Sul, bem pivete, guri com 5 anos, você fazia aquela corrida de uma perna só, né? São Paulo é um time penso, que não tem lateral esquerdo. Então, isso pesa demais, é muito mais fácil de marcar. Então, vamos travar porque não tem. O Wellington não tem. O Jamal trouxe um cara da Irlanda. Então, enfim, não tem um grande... Hoje, equipes básicas, se tiver 2 laterais inteligentes que desçam, isso faz muita falta e o São Paulo sofre muito com essa ausência do lado esquerdo. É muito mais fácil marcar o São Paulo. Do Caio Paulista não teve Exatamente. uma teve altura, né? Exato, o Wellington não se exatamente. acertou e aí todo mundo já sabe, né? Então aquele lado acaba sendo mais usado, não tem como. Vamos ver o próximo jogo do São Paulo então, vamos colocar na tela aqui.
Pedreira, Red Bull Bragantino, quarta-feira, dia 20, 4h30, na Bizão. Eu digo pedreira porque o Bragantino está com a corda no pescoço. Precisa ganhar. Precisa ganhar. Precisa ganhar. E o São Paulo só tem essa competição de também. Férias que a gente falou terceira semana. O São Paulo não pode sentar nessa vantagem também. Né? O São Paulo não pode ser, porque agora o Flamengo foi campeão, abre uma vaga, o Botafogo pode ser campeão, abre outra. O São Paulo tem que entrar sério, tem que entrar para ganhar o jogo, tem que entrar para jogar. É um time que está lá embaixo, tem que aproveitar esse momento do Bragantino para ganhar mais uma vitória. Tá Eu acho que o Red Bull Bragantino é aquilo que a gente estava falando antes de começar, né? Não tem pressão, não tem uma torcida que cobra, um time que usa muito... A diretoria usa muito o time financeiramente falando, então um jogo duro, mas eu acho que está mais para o São Paulo. Acho que é aquele jogo para o São Paulo acabar de vez com essa instabilidade, se firmar. Acho que apesar do Red Bull Bragantino precisar vencer, ele está ali, é o primeiro time na zona, né? É um time que não rende e que a gente não vê resultado. Quando você fala agora vai, não vai. E acho que a chance do Red Bull Bragantino não ficar na Série A do ano que vem é grande, então acho que o São Paulo pode aproveitar essa oportunidade para realmente tirar isso da frente e se firmar. E sem pensar, sem contar com o ovo antes da galinha, né? Sim, já garantir por conta própria. E só um detalhe, nessa divisão aí que o Red Bull tem acho que 8 ou 9 equipes, dessa vez não foi privilegiado aqui o time do Brasil, não vieram jogadores tão importantes como nos anos passados. E o Pedro Caixinha, ele acabou também se acomodando nisso. Os jogos mais importantes do Bragantino durante o ano foram decepcionantes. O elenco não, porque o Bragantino, o Red Bull monta time para vender. Então pega jogadores que às vezes características não combinam, quem contrata é o CEO e fica pensando, olha, tem tal cara no Paraguai, tem tal cara no Uruguai, tal jovem, vamos ganhar dinheiro em cima. Então, conjunto não tem. Esse ano pesou demais. Talvez seria muito legal para o Bragantino cair para reestruturar ou faz um trabalho sério, como acontece com quem tem dinheiro, não faz, porque fica nesse meio termo e realmente, como a Camila falou, não vai ter mais o apoio. Antigamente, nós pegamos isso, o antigo Bragantino. Jogar lá era terrível, o apoio da torcida, da cidade. Hoje, esse Red Bull não tem. Perdeu um pouco isso, né? Então, se por um lado o Bragantino não tem muita pressão, vamos falar de outro time onde é só pressão, que é o Corinthians, né? Quem vai jogar no Corinthians tem que saber que é só pressão. E um pouquinho do resultado dessa pressão que a torcida fez foi o resultado que a gente teve, mais um resultado positivo do Corinthians, venceu de virada o Vitória em pleno Barradão, com destaque do Depay, que está aí, ó, terceiro gol dele no campeonato. Vamos rodar os gols aí para a gente começar a comentar um pouquinho em cima de como foi esse Corinthians contra o Vitória no Barradão. Camila. Ai, que feio olha, esse lance Hugo, hein? Chegou a abrir um buraco na grama ali, né? Estou chão, parece, ele né? disse que sim, né? Que pediu desculpa. Sim, levantou a grama ali, torcida, de onde ele chutou. Nossa. Mas Dá pra... uma situação que poderia ter colocado o Corinthians num momento muito ruim, né? Porque depois dessa falha, o time até demora para reagir, para se reestruturar, porque é um gol rápido ali e da forma que foi, acaba muito com o planejamento, com a estrutura ali, né? Só que o Corinthians reagiu e conseguiu reagir rápido, empatou e aí depois essa virada, né? Esse trio para mim, Memphis, Garro, Yuri Alberto, acho que é o que tem realmente feito essa diferença no Corinthians. O Hugo depois compensou aí, né, o erro no comecinho, fez essa defesaça. E acho que é um outro time, né, do primeiro turno, o Corinthians é outro. Acho que realmente esses jogadores que vieram nessa janela, acho que o Garro principalmente, mais do que o Memphis, é o cérebro desse time, é quem comanda, é quem faz a diferença, que tem aquele passe que não chega no Caleri, aí chega, né, no Yuri Alberto, no próprio Memphis, que até o técnico da seleção holandesa está elogiando o Memphis, né, que moral que ele tá. Então, assim, se adaptou muito rápido ao futebol brasileiro, não está na sua melhor forma, não está 100%, mas a gente já está vendo os resultados, está aí o Corinthians já até sonhando, tem torcedor até sonhando com a Libertadores, como a gente falou no comecinho. Né? Isso eu ia perguntar para o Danilo agora. Chega em 10ª posição na tabela de classificação, o torcedor sonhando mais. Uma frase que eu vi hoje de um torcedor do Corinthians: se tivesse mais 5 rodadas, dava para ganhar, dava para ganhar. Rapaz, você sabe que o Corinthians, né, ele viveu um ano difícil
e foi construindo o elenco durante o campeonato. Será que com esse elenco, se tivesse desde o começo, não estava brigando lá na frente? Tenho certeza que sim, né? Porque foi se encaixando, chegada do Memphis, do Garro. Como que o Corinthians achou o Garro e o meu São Paulo não achou ainda, sabe? Um meia desses assim, cara. Então o Corinthians, acho que com certeza o corintiano está empolgado, está animado, merecidamente, porque sofreu demais o ano inteiro. Eu acho que Libertadores, eu acho que é demais. Brigar por uma Libertadores, eu acho que é sonhar muito alto. Se o corintiano se classificar para a Sul-Americana, olha, é para respirar fundo, para agradecer, porque viveu o ano inteiro no sufoco. O Cosme, eu acho que já acha que dá para Libertadores, ele estava falando aqui. Não, então, eu acho assim, são dois clubes que me chamam muita atenção nesse retorno, o Internacional e o Corinthians. Principalmente essa arrancada. A retomada, A retomada. A gente já viu o Corinthians, ao longo dos anos, saindo do zero e chegando até sendo campeão. Só lembrar com o Carille, jogando feio para burro, mas campeão brasileiro. Assim, o Corinthians vive um momento assim, mágico, até com o Ramon Dias, porque olha só, o Corinthians mesmo contra o Vitória teve instabilidade, tomou sufoco, não tem uma estrutura tática, e quando o Ramon Dias também, a gente já falou isso 100 vezes, mexe no time também, abre, não é um time difícil de atacar, para mim, o Palmeiras que perdeu 2-0 para o Corinthians lá em Itaquera, perdeu chances demais, já poderia ter vencido aquela partida, enfim. O Corinthians está indo, a Camila, para mim, acho que eu estou aqui há 3 anos com ela, foi perfeita, falou desse trio aí, que é isso, a tríade. Hoje eu tem uma trilha, podia rolar uma trilha então, agora. Então, matou, definiu, porque realmente quando cai a bola nesses 3, o Corinthians é um time que depende mais da individualidade do que do treinador. Tem uma torcida maravilhosa, fantástica, absurda, que é capaz de ressuscitar um morto. Então, é incrível. Agora, eu acho que sim, eu já vi o Corinthians sair de situações piores e terminar campeão. Eu, sinceramente, não vou ficar surpreso se o Corinthians chegar até a Libertadores. Eu acho, são 5 pontos, são 5 jogos, são 15 pontos em disputa. Seria... E muito dinheiro, muito dinheiro. E só um detalhe de bastidores, aquela coisa, de novo tem um empresário tentando vender... É o André Cury, que é o empresário do Yuri Alberto. Qualquer jogador que ele tenha se destacou, bateu uma figurinha, conseguiu o bafo, aí ele tenta vender. Então, o Yuri Alberto está tentando vender desesperadamente para clubes pequenos da Inglaterra. E é isso. O Augusto Melo disse que não sai de jeito nenhum, mas quando ele deve tanto dinheiro. Tá precisando de dinheiro. E o Yuri Alberto está super feliz, ele mandou um beijo para a Camila, disse que está sonhando com a seleção brasileira e com o reconhecimento da Camila. Tenho que reconhecer que ele está num bom momento, mas também o passe que ele recebe ali, se ele não fizer, não é jogador de futebol profissional. Mas ele se posiciona, ele corre. Ele tem velocidade. Ele é esforçado, mas tecnicamente falando, ainda precisa de um ajuste. A gente não pode esquecer das figurinhas aí no primeiro turno, as figurinhas que fizeram dele com ele tropeçando na grama. Bola na canela. Bola outro na jogador. canela, bola na lua. Então, é outro jogador. Sim, só uma pergunta só. Ele ou Flaco? Yuri Alberto. Então, mas aí também, né? Mas aí você está comparando. É difícil de comparar. Hoje eu ouvi outra, e eu gosto de trazer esses memes aqui, porque também estão falando em naturalizar o Garro, né? Para poder jogar na seleção, na nossa carência de meias. Mas a gente tem que destacar também, a Camila já trouxe um pouco isso no nosso destaque aqui do Corinthians, a questão do Hugo Souza, né? A falha grotesca, bizarra que teve, que lembrou muito aquela falha dele no Flamengo. No entanto, são situações distintas, né? Como ele foi crucificado aquela vez no Flamengo e dessa vez foi apoiado pela torcida do Corinthians, né? Até acho que com crédito de tudo que ele já tem feito pelo time, né? Sim, a torcida gritou o nome dele depois da falha, né? Hugo, estamos com você, se você... Então, acho que isso também faz a diferença, mas claro, né? Logo depois ele salvou, acho que no jogo contra o Palmeiras também ele fez defesas ali no cantinho, e defesas difíceis, né? Então ele tem sido muito importante também para essa retomada, para esse novo momento do Corinthians no campeonato. E a gente tem falado muito aqui do Garro também, nem acho que, como que achou o Garro? Eu nem acho que a diretoria teve esse olhar, eu acho que foi sem querer, que na assim. sorte, deu certo. Que essa diretoria é tão confusa que eu acho que, deu bom, achamos aqui, deu bom. Deu muito bom, E com relação ao Hugo, a diretoria tá de parabéns, porque
Olha, eles perdem um Cássio, maior ídolo da história do clube. Aí perdem um Carlos Miguel, que era um baita de um goleiro. Sim. E na sequência, acha um Hugo Souza, né? Eu sempre comparo com o São Paulo, que é meu time de referência, né? São Paulo, quando saiu o Rogério, sofreu anos para achar um goleiro. Né? Até hoje o Rafael ainda é um cara questionável. Então, poxa, a diretoria achou esse Hugo Souza, que é um baita de um goleiro, e tá com crédito já com o torcedor. Para ilustrar esse crédito aí, eu tenho a fala dele aqui, a gente não tem o vídeo, mas eu tenho o que ele disse. Eu vou ler um trechinho, olha só o que ele diz. Eu fico muito feliz por esse carinho, é só agradecer de verdade. A gratidão hoje, ela vai além, porque a torcida gritar o seu nome quando você vai bem, quando é destaque, é muito legal. Mas agora, quando a torcida grita o seu nome em um momento difícil, como foi hoje, numa falha, é de se tirar o chapéu e só agradecer. Com certeza, eu saio daqui, do dia de hoje, mais forte do que eu cheguei. Muito legal. Importante. Muito legal. Momento Fabiola Hyper. Seguinte, por que o Hugo não teve apoio no Flamengo? Quando ele surgiu da categoria de base, jogando super bem, ele mesmo falou isso, ele mascarou. Tentou dar drible, contra o São Paulo, teve uma falha, e aí o jogador fez gol. 2 ou 3 falhas, ele não assumiu, quando ele estava dando as primeiras entrevistas, sou noivo, estou muito feliz, tal. A primeira coisa que ele fez foi acabar o noivado, publicamente um escândalo, comprou um carro de 300 mil. Então, quer dizer, criou um ambiente ruim para ele no Flamengo. Ninguém mais acreditava no Flamengo, por isso que emprestava. Ele estava jogando num clube que foi rebaixado em Portugal. Ele foi oferecido para o Corinthians. Então, é isso. É uma grande lição para ele mesmo, e ele, com apoio, é um goleiro excelente. Mas se tiver a cabeça, se mantiver a cabeça no lugar. Tem que ter amadurecido, né? Depois desses golpes que a vida deu a ele também, né? E vamos ver o que disse o Ramon Dias depois do jogo sobre também essa questão da expectativa que o torcedor está criando nessa reta final de Campeonato Brasileiro. Estamos felizes por estos 4 triunfos, sabiendo de la importancia que existe en estos juegos por conseguir los puntos para no rebajar. Y el objetivo nuestro es llegar lo más alto posible. Quedan 5 fechas, jugamos estos 2 últimos de local, jugamos 2 partidos locales y por supuesto primero vamos a tratar de ganar estos 2 partidos. Aqui certamente o Cosme lembrou da fala do Ramon, é isso aí que você estava falando. 5 dias, 15 pontos em disputa. Então, incrível. Tá vivo? Tá vivo. Matematicamente está vivo e em campo está mostrando que tem condição de. Então, eu acho que porque enquanto o Corinthians está subindo, vários clubes estão descendo, estão vivendo. Por exemplo, o Corinthians, para mim, chegou ao auge no ano agora. Então, é um clube, é um time que tem tudo para mim, para disputar essa vaga na Libertadores. Mas a Camila estava lembrando alguma coisa em off aí. Não, eu só ia dizer que está vivo muito também, não só pelo trio Garro, Memphis e Yuri Alberto, mas também graças ao Palmeiras de Abel Ferreira, né? Que deu aquela forcinha ao rival, né? Vem cá, me dá a mão que eu te ajudo. Não vou deixar você sofrer. Deu aquela ajudinha. Porque acho que depois dessa vitória, o Corinthians cresce muito. Vinha nesse momento em ascensão, mas você ganhar um derby, quebrar um tabu de 3 anos, isso dá uma moral, o time joga diferente. Então também não podemos esquecer que teve esse apoio fundamental do rival para essa deslanchada do Corinthians nessa nova fase do campeonato. Muito bem lembrado. Voltando a sonhar, né? É o Corinthians voltando a sonhar aí, ó, com esse trio que a gente está mostrando aqui na tela. Danilo, quem é o melhor dos 3, vai? O melhor? O Yuri não é, mas eu acho que o Garro. Se eu tivesse que escolher um para o meu time, eu escolheria o Garro. O Garro é um baita de um meio-campista, passou uma fase aí meio ruim nos últimos jogos, mas é um baita jogador. Para mim, dos 3, eu roubaria o Garro. Então, o seu time, Cosme? Então, não, o coração do Danilo, né? Porque sabe que está faltando um meia no time dele. Então, mas olha só, pegando o passado do Memphis, 2, 3 anos, jogador excelente. Tanto que o Koeman disse, olha, o Koeman, técnico da Holanda, falou, se você for para a América do Sul, esquece a seleção. Agora ele já está até elogiando. Então, eu acho, se ele conseguir entrar assim, na forma física, 80% do que ele tinha quando tinha 26 anos, jogava na frente, jogava muito bem, eu acho que tem toda a chance de assim, fazer história aqui no Brasil. Mas, Cosme, a gente sempre tem aquela síndrome que a gente acha que ninguém olha pra gente.
essa declaração sobre o Memphis está mostrando que os caras lá fora Não, assistem o eles nosso são futebol. obrigados a olhar, porque Porque eles estão querendo garimpar também. Não, então, Óbvio. porque está sendo transmitido para lá. A força do Memphis é tão grande que está sendo transmitido para a Holanda, os jogos do Corinthians. Então, está sendo excelente até para o marketing corintiano. É um jogador muito importante mesmo. É que a gente está muito distante, a gente não acompanha muito de perto mais assim, o futebol europeu, mas ele é um jogador talentosíssimo. Você acha que ele já fez mais pelo Corinthians do que o Rames fez pelo São Paulo quando esteve lá? Ah, isso eu deixo para o Danilo. Eu trouxe aqui um balde de pipoca, que é a cara Posso ficar 2 horas não, aqui. a cara do Rames que o Casares mandou fazer. Pô, não, sem dúvida. Vendeu sem um. dúvida. Vendeu Sem pra mim. dúvida. O que ele já fez pelo Corinthians. 10 jogos. Exato. 10 jogos. A entrega dele, o acesso com o torcedor que ele está tendo, a simpatia dele com o torcedor corintiano. Só nisso ele já ganhou a torcida, já entregou mais. Aquele golaço de falta que ele faz, o Corinthians precisando daquele gol, e ele faz um golaço de falta. Acho que fisicamente ainda não está na melhor forma física dele, ou seja, vai entregar muito mais, né? Mas já fez muito mais. E aí você perguntou, né, se eu queria um outro. Eu queria o Garro, quase pegou o Memphis. Pode eu levar quero o Yuri. Pode levar o Yuri, cara, não tem problema nenhum. Ele é seu. Fica pior. Justo. Olha, que absurdo. Olha. Isso, Ó, uma ele coisinha. está sendo Só- um dos melhores sub-23 do mundo. É verdade. Só uma Emílio perguntinha que eu tinha só para o Danilo, assim, que ele tem Fácil. tudo para representar isso. O que você sente no fundo da sua alma quando você ouve o nome Rames Rodrigues? Eu sinto decepção. Decepção, porque quando ele chegou, poxa vida, veio um camisa 10, que já foi, que foi escolhido o melhor da Copa do Mundo, um craque colombiano, jogou em Real Madrid, jogou em Bayern, você fala, caramba, o São Paulo trouxe um craque de bola, vai resolver a nossa história ali no meio de campo de São Paulo. E decepcionou, para mim é uma decepção, né? Muita gente que comenta que não teve as oportunidades devidas, que o Luciano é o rei do time, que houve... Mas ele está provando lá fora também que ele que não é tudo isso, sabe? Que ele não é um cara de grupo, para mim é um cara muito individualista, é o que está se demonstrando, e joga na seleção da Colômbia. Então, para mim, é decepção. Ele tinha tudo para ser o que o Memphis está sendo, né? Tinha Porque a gente tudo. sabe como isso funciona, vende camisa, como a torcida se identifica, Exato. sem falar na questão técnica, né? Um jogador do nível dele aqui no Brasil sobra quando tá bem, mas ele não quis. Craque, Não quis. com a bola no pé, craque de bola, joga muita bola. Só que eu acho que o fora de campo, eu acho que a cabeça dele não ajudou muito, e veio para passear, para fazer graça. Então para mim também tem só uma falhazinha de, por exemplo, Dorival Júnior, ele que tinha a obrigação também de tentar enfrentar isso, porque assim, você sabe muito melhor que eu que tem uma panela forte no São Paulo. Tem uma panela. não, é difícil tem. entrar, então é isso. O Dorival ficou com a panela e deixou. O Carpini não teve nem como a habilidade para tentar, então é isso. Mas é um grande jogador, mas super mascarado. Sim, ele chegou num momento no São Paulo que era finais de Copa do Brasil, Sim, onde o Dorival estava com o time encaixadinho. É verdade. Né? E aí também chega o Lucas. Ou seja, o Lucas... Ele chegou junto com o Lucas, né? Chegou junto com o Lucas. E o Lucas, por características, já ganhou uma vaga dentro do São Paulo e ganhou um protagonismo. Né? E como você falou, cara, você tem razão. No São Paulo tem uma panela. Existem os jogadores, os líderes do elenco ali. E acho que ele não jogou aquele videogame com os caras, não foi tão amigável. Verdade, A verdade. desculpa também que o Dorival fala em off, assim, até falou para um amigo dele que eu ouvi, que ele me contou, é que não dá, eu até falei para a Camila, a gente está falando aqui isso, não dava para jogar com o Lucas e com o Rames, 2 jogadores hoje no futebol moderno sem marcar. Então o Lucas é privilegiado no campo, então 2... então é isso, e o Rames é aquilo, a minha postura é essa. Tanto na seleção da Colômbia ele é espetacular, foi o melhor jogador da Copa América, Sim. então é isso, mas o time tem que jogar para ele. A gente fez esse parêntese então do Rames Rodrigues, mas a gente estava falando de Corinthians, que continua essa ascensão jogando contra o Cruzeiro, vou colocar aqui na tela, ó, no próximo dia 20 de novembro, em casa na Neoquímica Arena. Cruzeiro com o time todo totalmente reserva, É. porque vai decidir o título da Sul-Americana. Exatamente. Sem o Cássio, Nem não o vai ter aquele Cássio? confronto, parece que nem o Cássio. Nem o Cássio. Vamos seguindo adiante aqui, então, gente, vamos falar de Palmeiras um pouquinho,
que, vou tentar usar a palavra certa aqui, massacrou o Grêmio, não sei se posso dizer assim, com 1-0. Nossa. 1-0 massacrou, não dá para dizer, mas é mais ou menos isso. Com a excelente atuação, mais uma vez, do garoto Estevão. Tem o gol dele aí, vamos colocar na tela. Porque o Palmeiras tentou muitas vezes, 34 finalizações, eu acho que foi esse o número oficial. E aí o Estevão fez mais um. Aliás, o Estevão tá muito bem, né, Camila? É o Estevão que está salvando esse Palmeiras, né? Se o Palmeiras tem alguma esperança, ainda tem alguma esperança de título para esse ano, é muito pelos pés do Estevão, que já não vai estar no próximo jogo, inclusive porque tomou o terceiro cartão amarelo. Acho que é uma situação muito parecida com o que aconteceu ano passado, quando o Palmeiras tinha o Endrick como a esperança, aquele finalzinho do Palmeiras muito tomado pelo bom desempenho do Endrick. Isso deixa muito exposto o quanto o Palmeiras precisa de reforços, principalmente para esse ataque. 34 finalizações e só um gol é muito pouco, né? Quantas chances? Isso significa que tem alguém lá na frente que não está acertando direito, né? E aí você depender de um garoto, um jovem talento, uma joia, mas depender de um garoto tão jovem como foi com o Endrick ano passado, pensando em Palmeiras, é muito pouco, né? Então, quando a gente cobra, aqui a gente já falou mais de uma vez sobre esse Palmeiras que, por tamanha grandeza, precisa de nomes à altura ali, precisa de um camisa 9, não um Felipe Anderson que não se encontrou, é disso que a gente está falando, né? E acho que os números mostram muito isso, não só os números, como o próprio desempenho do Palmeiras em campo, mais uma vez, e já pensando no confronto contra o Bahia, que não vai ter o Estevão. Como que o Abel vai montar esse time? Vai voltar o Flaco Lopes, que foi reserva? Vai de Rony com o Dudu e o Felipe Anderson na posição que ele está acostumado, que é o lado direito, que é o lado do Estevão. Então, uma missão difícil para o Abel e um Palmeiras que ainda persegue aí, depois do empate do Botafogo, ainda acredita nesse título. Eu ainda acho que esse ano não vai escapar do Botafogo. Opa! Tô cravando, quase falou que eu tô sempre no Não, cravei. Foi. Porque já aconteceu, né? Então, por isso que a gente está falando. Eu acho que o raio não cai duas vezes no mesmo lugar. Eu não sei de nada. Estamos falando de Abel Ferreira e eu acho que o Palmeiras está vivíssimo na briga pelo título. Esse empate do Botafogo só chamou o Abel, só chamou o Palmeiras para cima. Estava lá no jogo também. Conversando com os torcedores no final, né, na transmissão, eu perguntei para 10, 15 torcedores se eles escolheriam ficar 2 anos com o Endrick ou com o Estevão. E 100% escolheu o Estevão, né? Acho que pelas características, o Estevão é surpreendentemente muito melhor que o Endrick já, né? Que jogador! E nesse jogo, a gente falou de tantas finalizações, temos que lembrar também o goleiro do Grêmio. Marquezinho. Meu Deus do céu, que ele defendeu, cara. Nossa Senhora, impressionante. E outro destaque desse jogo e do Palmeiras, o Dudu, que voltou a jogar bola, voltou a jogar bem. No final do jogo, os torcedores comentando, eu perguntava também sobre o melhor na partida, e ficou dividido entre o Dudu e Estevão. Todos eles dividindo. Eu achei que foi o Dudu, achei que foi o Estevão. Dudu voltou a jogar bola. É um grande reforço de novo aí para o time do Palmeiras, que está na briga pelo título, sim. Você puxou o assunto do Dudu, vale a gente lembrar que a torcida gritou, Dudu, guerreiro. Exatamente. O Abel, na hora, colocou ele. E ele tá querendo, porque hoje o elenco de folga e ele tava lá treinando no CT. Então ele também, desde toda aquela história do Cruzeiro, vai, não vai, que pegou muito mal, ele tá mostrando que quer ficar, que quer jogar. Então hoje, segunda-feira, o elenco de folga e ele estava lá treinando. Então também isso é um recado para, já preciso dessa vaga aí. Até porque o Felipe Anderson não está rendendo. Então, de repente, ele pode ser esse cara mesmo, como o Danilo falou, um reforço aí para esse finalzinho de Brasileirão. Você acha que ele comprou e ganhou a vaga de titular? Então, assim, tem algumas coisas. Antes eu vou falar do jogo, que não falei. O Abel, ele teve uma decisão importantíssima. Ele para essa partida, ele colocou um volante só. Ele abriu mão do Richard Rios, colocou o Aníbal, era suficiente, porque o Grêmio do Renato Gaúcho está muito, esquemas táticos cada vez mais acovardados. Assim, é uma grande decepção o que acontece com esse Grêmio do Renato Gaúcho. O Felipe Anderson, também falei com um amigo meu que trabalha com futebol italiano, ele está jogando errado, absurdamente na esquerda, então ele não vai render mesmo, pode deixar lá 100 anos
Ele não é aquele jogador fantástico que todo mundo elogiava quando veio para o Palmeiras, porque joga completamente errado. Mas como que vai tirar o lugar do Não, Estevão, mas né? então, essa é a função do treinador. Se trouxe o jogador, colocar em outra posição, nós falamos aqui, eu falei, mais da metade da vida o Endrick sempre jogou da esquerda, do meio para a esquerda. Ele estava jogando enfiado, jogou muitas vezes com o Abel enfiado, não rendia. Agora, o Estevão tem toda a liberdade que o Endrick nunca teve. Nessa partida ele correu pela direita, pela esquerda, ele produziu. O Abel dando liberdade, jogando com um volante só e com o Estevão produzindo 34 finalizações, bateu o recorde, empatou com o Corinthians no jogo contra o Juventude. Então, é um Palmeiras ofensivo, eu acho que o Palmeiras também está mais vivo do que nunca. O Dudu está crescendo, está querendo. E bastidor, essa história do Cruzeiro não está apagada, não. Não está apagada. A direção do Cruzeiro até sonha, de repente, olha, já levou o Gabigol. Vou levar o Dudu. E tem um Arias do Fluminense também que o Marcelo, que o Alexandre Matos deixou escapar ontem, falando do Gabigol, que ele também não esperava. Depois a gente vai falar sobre isso, mas vamos falar. É isso. Mas o Dudu está revigorado mesmo, é excelente Palmeiras. Agora eu acho que o Palmeiras pode surpreender até a Camila. Vamos ver o que disse então o técnico Abel Ferreira depois da partida. Ele elogiou o Botafogo, hein? Vocês sabem, eu odeio perder, não sei, é a minha forma de ser e de estar, mas reconheço quando, por exemplo, se vocês virem, vocês sabem quantos pontos nós tínhamos o ano passado e temos este ano? Temos mais 2 pontos que o ano passado, né? Portanto, não me custa nada reconhecer. São 5 a mais? Então não me custa nada reconhecer que nós estamos no nosso padrão até melhor, né? Então temos que dar os parabéns a quem está a ter um desempenho espetacular, que é o Botafogo, um desempenho fora da curva, uma equipa muito bem construída, um excelente treinador, tem tido um desempenho espetacular, como vocês sabem, portanto não me custa reconhecer isto. E tem tudo para ser campeões, tem uma bela vantagem. Ô Camila, ele não sabia da diferença pro Botafogo? Ele joga, né? O Abel adora. Ele acha que a gente cai ainda nesse papinho dele. Jogou ali como, né, só para ficar melhor pro lado dele, né? Como era algo positivo, ele jogou ali. Ai, Abel. Gente, e para a próxima partida do Palmeiras, 4 desfalques, né? Vamos lá. Estevão, Richard Rios e Mike pelo 3º cartão amarelo, e tem o Gustavo Gomes também pela seleção. Eu acho que não vai dar tempo dele voltar, né? Porque o jogo... É um dia depois, né? Chegar em Salvador não daria tempo. Então, um desfalque importante, né, da zaga do Gustavo Gomes. Mas acho que o principal aí é o Estevão, porque é realmente quem está decidindo, né? O Abel vai ter que repensar aí, como o Cosme falou, de repente colocar o Felipe Anderson na direita, que é a posição que ele joga, já que o Estevão não vai estar, o Dudu pela esquerda, e de repente Flaco ou Rony no meio. Pode ser que dê certo, pode ser uma saída. Mas desfalques importantes, acho que o Gustavo Gomes ainda mais, né? Porque é uma defesa já muito consolidada. O Everton consegue voltar porque o jogo é aqui no Brasil, né? Então dá tempo. Mas o Gustavo Gomes não. Então, de repente, Murilo e Vitor Reis devem ser essa zaga do Palmeiras. E assim, só uma coisa, vocês podem me achar que eu estou maluco, tal, mas para mim o Estevão quis limpar o cartão. Ele tem toda a vivência, 17 anos, mas ele sabia que ele ia tomar o cartão amarelo e comemorar com a torcida. A gente vai pela a emoção dele. Para mim, ele limpou o cartão. Nesses jogos decisivos, ele vai estar presente, porque para ele poder tomar um cartão e não jogar contra o Botafogo, por exemplo, eu achei tipo assim, porque hoje é ridículo. Qualquer menino de 10 anos sabe, se ele for comemorar fora de campo, ele vai tomar amarelo, óbvio. Aí ele vai para a entrevista coletiva depois e diz que não sabia da regra. Tá. Quem que é o mentor dele? É o Abel, né? O que não sabia qual a diferença do Botafogo. Teatro, Fernando Montenegro está lá dando aula. Tá bom. Bom, e o próximo jogo do Palmeiras, então, é contra o Bahia, né? Na quarta-feira, a gente já acabou de dizer. E por um lado, né, Danilo, o Bahia também não está muito bem, né? Tá gongado, né? O Bahia tá nas cordas ali, depois de uma derrota para o São Paulo, uma paulada que foi, né? O Rogério Ceni está numa situação complicadíssima lá. Pode ser o jogo até
da demissão do Rogério, né? Imagina, mais uma derrota para um paulista, o Palmeiras buscando o título, vai com tudo, precisa da vitória, e eu acho que o Palmeiras deve ganhar esse jogo, sim, mesmo sem esses desfalques aí. Gente, vamos falar de Santos um pouquinho também, já falamos de Palmeiras, São Paulo e Corinthians. O Santos joga hoje, né, contra o Curitiba, e depois dos tropeços, né, de Sport e Mirassol, depende só do Peixe, né, gente? Ganhou, Uma vitória subiu. pode dar hoje, Ganhou, então, o retorno à Série A. Acesso. No último jogo, eu tive na Vila, né, no último jogo do Santos, e já se comemorou o acesso do Santos, né? Mesmo que matematicamente ainda não cravado, mas o torcedor santista já entendeu que o time vai subir, já está feliz, já está curtindo esse retorno aí. Obviamente que eles querem o título, né, para não ser um acesso sem o título. E mudar a história do Santos, né? Voltar para onde não devia nem ter saído, né, rapaziada? O Cosme tem uma opinião, eu lembro, Cosme, bem crítica sobre o Curitiba também, né? Então, o pois adversário do Santos. O Roberto Justo disse que ia revolucionar o futebol, colocou dinheiro lá na SAF, mas assim, as contratações foram feitas assim, também sem ouvir treinador, então é isso. O Curitiba padece, agora está em 10º lugar, campanha decepcionante. E, para mim, lembrando, o Santos, assim, eu estou muito mais pessimista do que o Danilo em relação ao futuro do Santos. Porque o Santos volta, beleza, vai voltar. Mas e aí? A partir daí, cadê um tal de Fará? Ele disse que vai trazer Neymar, Gabigol. Vai vir, eu vi a rádio, Mas falou se o que ia Neymar trazer o vier? Gabigol. Neymar vai vir. Vem. Então, diz que vinha o Gabigol, já caiu o Gabigol. Vamos ver se o Ganso também vem. Então, é isso. Mas você não acha que se o Neymar vier, ele não abre caminho para outros jogadores? Fala, pô, o Neymar voltou, vou chegar também, o patrocínios. Estava na festa da filha do Neymar, já é o caminho aí de abertura Então, para ele. mas assim, eu acho que, sinceramente, desculpa também, eu acho que só pontuando, que eu tenho 38 anos de carreira, um ano sem jogar futebol, um ano o Neymar tem jogar futebol. Ele tem, assim, ele foi jogar, ele teve uma contusão séria agora de novo. Ele não joga mais esse ano. Então, o sonho é assim, aquela menina que você namorou, que você conheceu na sua faculdade, ela mudou. Então, Sim. quando você reencontrar com ela, é essa impressão que eu tenho do Neymar. O Neymar tem esse nome, tem esse carisma, tem mais de 320 milhões de seguidores nas redes sociais. Deixa é o Neymar. Mesmo para mim, eu acho que ele não volta. Mas mesmo se voltar, para mim, dentro de campo, essa coisa, só se ele colocar dinheiro, porque hoje ele é mais rico que o Santos. Ele tem 4 bilhões e 400 milhões, é o patrimônio dele. O Santos deve quase 500 milhões de reais. Então, é isso. Se o Neymar vier e ele ajudar, porque o pai dele também está de olho assim, no eventual SAF do Santos. Então, é isso. Mas eu acho assim, eu queria ter a ilusão que vocês têm em relação ao Neymar. Não, eu acho que ele pode vir, mas se tiver um planejamento, se for apresentado algo para ele, a gente vai fazer isso, vai fazer aquilo, porque se o time que o Santos tem hoje, subindo para a Série A, se continuar do jeito que está, o ano que vem vai cair de novo. Então precisa realmente de um planejamento, de uma estrutura de jogadores. Não adianta só trazer o Neymar e achar que está tudo resolvido, até porque o Neymar, além desse um ano aí parado, como o Cosme falou, já não é mais aquele Neymar há muito tempo. Vai fazer 33 anos. Neymar muito mais por polêmicas, nas páginas de fofoca, do que pelo futebol. Então, acho que ele pode vir, mas acho que precisa ter uma estrutura para que isso funcione. Eu acho que o Cosme tocou numa questão importante, gente, porque, na verdade, difícil hoje dizer quem sabe qual é a real condição do Neymar em campo. Sim, tá? sim. 369 dias daquela lesão. Essa agora são mais de 4 a 6 semanas, é isso? Tem gente Não dizendo que é jogou mais. nada, né, Foram 2 jogos, ele se lesionou novamente. Aí a gente já está dizendo, usando o termo do boleirês, está bichado? O Neymar está bichado? Não sei, a gente não sabe se tem condição de jogar. Eu estou muito feliz porque eu acompanho o Cosme há muitos anos, como um fã. Poxa. E eu vou discordar de Muito você. bem, Então isso é muito bom. Eu tô muito Lógico. feliz. Porque eu acho que o Neymar, aqui no Brasil, eu acho que ele vai deitar, Cosme. Eu acho que o Neymar ele tem tanta qualidade, eu acho que fisicamente ele não é a melhor forma, não está na melhor forma, ele vem de lesões. Só que ele pegando um campeonato paulista, no nível que a gente sabe que o campeonato paulista se ele vier,
Obviamente que o Santos não vai deixar ele jogar sozinho, né? Vai fazer um movimento para trazer alguns jogadores, para ajudá-lo, como a Camila falou, esse elenco do Santos cai de novo no Brasileiro, cai de novo. Vai ter reforços. Então eu acho que o Neymar, eu acho que o movimento correto pro Neymar é voltar. Eu acho que ele tem que voltar Pra ele vai casa. ser bom. Para ele vai ser bom. E eu acho que pro Santos também, porque o Santos precisa desse respiro de ídolo, de volta para elite. É uma opinião, assim. Não, eu lógico. acho que... As baladas Sim. vão amar também. Elas vão amar, é lógico. Eu vi um papo de que o Ganso viria também. Então, na semana passada você ia falar que o Gabigol também ia voltar. Não, o Gabigol já morreu, né? Agora, já foi. Só assim, os árabes, eles dão de 20-0 nos nossos dirigentes. Eles não são trouxas. Eles colocaram mais uma operação de quase 2 bi para levar o Neymar para lá. Se eles estão pensando em rescisão, imagina como ele está fisicamente. Imagina. Então, é isso. Para não jogar no futebol árabe, então, é isso. Assim, eu reparto um pouco até da minha opinião, que eu ouvi bastante o Casagrande falar sobre isso. Ele foi jogador, teve contusão, ele sabe como é. Eu sei que ele também não gosta do Neymar, da postura do Neymar, mas é isso. Para pensar. Para pensar. O Casagrande, ele está participando, ele está com a gente no Desimpedidos, né? Sim, é verdade. E ele comentou até na última live que a gente fez de quinta-feira, ele falou que ele sendo um ex-jogador, e eu até falei isso para ele no ar. Falei, Casal, é muito importante ouvir de você, porque você é um ex-jogador. Você sabe o quanto fisicamente uma lesão dessas é importante, né? E o Bira, que é o santista da turma, né, o jornalista, ele falou, ele tá feliz com a volta do Neymar, com a possível volta do Neymar. Então são pontos diferentes. Um ex-jogador muito experiente e os torcedores santistas, né? Por isso que eu acho que o Neymar, eu acho que animicamente, para ele, eu acho que ele vai jogar com mais vontade aqui do que ele joga na Arábia. Eu acho que aqui ele vai estar em casa, aqui ele vai estar no ambiente dele, aqui ele vai querer mostrar futebol. Por isso que eu acho que pode ser positivo para os dois, entendeu? Mas eu respeito o Casagrande, o Cosme, que tem mais experiência com relação a questões físicas, jogadores voltando. Né? Então, só um detalhe, assim, para mim, eu acho claro, quem está mais empolgado com essa possível volta do Neymar é a imprensa brasileira. A gente não tem ídolos, Também. então a gente quer demais um cara como esse, que ele é ídolo. Isso não tem discussão. Ele é ídolo. Então, então ele voltar. Parece assim, se você for para Portugal, fala em Dom Sebastião. A volta de Dom Sebastião. Ele foi lutar por religião e ele sumiu. Era o rei de Portugal. Isso em 1400. Estão esperando até agora ele voltar. Então vamos esperar o Neymar, não é? Vamos jogar. Ele vai jogar como jogou no Barcelona. Então vamos esperar. Para mim é ex-jogador em atividade. Acho que só pode atrapalhar a vida do Santos. Acho que é isso, tem tudo, entendo tudo o que ele simboliza, o que ele representa para o torcedor, né, essa volta, mas acho que, dependendo de como for, vai mais atrapalhar do que ajudar, assim, ex-jogador em atividade, vai no carnaval, nas festas, lesão, Vamos no namoro Cruzeiro, com a Bruna Biancardi, vai ser uma confusão. Estou com a agenda livre para, antes das finais do Paulista, voltar aqui, então, para a gente poder conversar sobre o Neymar. Se eu errei muito. Sem dúvida. Mas uma última questão sobre isso, e eu vou perguntar para o Cosme, tentando imaginar com a cabeça do Neymar, Cosme, você não acha que seria ele, talvez não pensaria antes, talvez em um outro destino, antes de voltar definitivamente ao Brasil? Porque a gente já pensa, então, voltou ao Brasil, voltou ao Santos, aí sim é para encerrar a carreira. Pois é. Então, pensando na cabeça... Talvez Inter Miami, que é o que a gente tem ouvido. O caminho melhor para o Neymar, se eu fosse o empresário do Neymar, levaria para o Inter Miami. Vai ser Copa do Mundo daqui a pouquinho lá, tá jogando ao lado de Messi, tá jogando ao lado de Suárez. Eu acho que seria muito melhor para ele. Para o futebol brasileiro, a volta do Neymar, que é o que a gente está falando, a gente não sabe como ele vai voltar, e o Santos tem que colocar pelo menos uns 8 jogadores de alto nível para... Senão vai ser só... Como é que... Coloca 2 jogadores, hoje você monta um esquema como a gente está vendo, 5 jogadores fixos, 4 na intermediária, marcando o Novo Horizontino, o Neymar encurralado. Como é que ele vai jogar fisicamente? Então, é isso. A gente imagina o Neymar do Barcelona. Eu acho que a gente ainda
pensa na menina da faculdade. O Neymar envelheceu, culpa dele também, porque realmente, infelizmente, ele teve contusões graves, terríveis, mas assim, o lado muscular dele, ele perdeu na noite. O resumo. Gente, bom, a gente falou bastante sobre o Neymar e é imaginável. bom a gente lembrar, quando a gente fala de Santos, do futuro do Carille também, né? A gente discutiu já isso um pouquinho. O que acontece? Parece que semana que vem a gente tem uma definição sobre isso. Eu anotei alguns pontos positivos a favor do Carille, porque eu lembro na nossa última discussão só teve negativos. Vamos ver se vocês concordam. Ó, a favor do técnico, então, os resultados da Série B. Mal ou bem está garantindo a vaga, volta talvez, a tendência talvez de ser campeão, até inclusive, coisa que muito torcedor disse que nem queria ser. A iminência da conquista do título, então, a relação dele com o elenco, sobretudo com os mais experientes, o Gil, o Juliano e o Pituca, e também a questão da cláusula de renovação automática. E aí a gente pensa nessas questões que o Cosme também sempre lucidamente traz aqui para gente. Então, para mim também tem essa coisa assim, todos nós já repetimos milhões de vezes que não tem o DNA do Santos. Uma coisa é você estar na Série B, agora jogar a Série A defensivamente, no contragolpe. O Santos não fez essa campanha maravilhosa, assim, invicta, passou tranquilo na Série B. Não, teve altos e baixos. Assim. O Carille é um treinador barato no mercado, por isso tem mais um handicap, mas por tudo que ele sofreu, por tudo, eu converso com alguns jornalistas lá da Baixada, que lá eles são muito rígidos. A pressão para a saída do Carille é enorme. O Marcelo Teixeira, ele está batendo o pé, eu quero, porque ele assinou, então ele é... Mas assim, eu acho que para os dois seria melhor uma saída, para o Carille e para o Santos. Olha, os últimos jogos do Santos que eu estive lá, né, que foram os últimos 4 jogos, a sensação da torcida do Santos, quando acaba o jogo, parece que o estádio inteiro faz, ufa, acabou, ganhamos mais uma. É um alívio total, é impressionante isso. Se você fizer uma pesquisa pós-jogo de qualquer jogo do Santos, com 30 torcedores, nenhum vai querer que o Carille continue. O clima com o torcedor, o clima com o santista é de zero continuidade para o trabalho do Carille. E os argumentos são diversos, né? A falta de carisma dele, a falta de opções táticas, ele tem um time só que ele joga. Então, o Marcelo Teixeira está batendo numa tecla aí que ele vai entrar em rota de colisão contra os torcedores. Que um início de Campeonato Paulista, mais ou menos, ele vai ter um problema para resolver, logo de cara. Então, não sei se ele deveria continuar. Se vai continuar, a gente não sabe. Mas o torcedor santista não quer o Carille mais no banco de reservas da Vila Belmiro. Quem que se diz que apoia o Carille mesmo no elenco? Gil, Juliano, Pituca. Juliano e o Pituca. Vão estar muito bem o próximo ano para a Série A, né? Muito bem esses jogadores fisicamente. Por favor. Você sabe Então, que você falou um negócio certo, porque eu perguntando para os torcedores lá quem eles gostariam que ficasse pro ano que vem, do elenco, cara, eles falam 4, 5. Sim. 4, 5 jogadores, né? E entre eles o Gil tá lá. Juliano não é um dos caras citados. Mas fisicamente o Pituca, é difícil, Eu até ia pro falar isso, Gil. elenco velho, né? Então, infelizmente é isso. Com todo respeito, Com todo mas... respeito. E acho assim, sou contra essa troca de técnicos, parar trabalhos começados no meio, mas acho que pro ano que vem, tudo novo. Não adianta, é isso que o Danilo falou, vai chegar no Paulistão, agora vamos trocar no meio. Então é melhor já começar com alguém diferente, com alguém que tem o DNA do Santos, que a torcida apoie. A gente não tem que dar ouvidos para a torcida, mas em alguns momentos é necessário, porque começa esse conflito, essa pressão, até porque o trabalho do Carille não é de se aplaudir, né? Então, acho que para 2025, se quer pensar em Neymar, se quer pensar em novos voos e não cair de novo, tem que mudar tudo, começar do zero e até reformular esse elenco, né? Esses nomes que a gente está falando aqui foram bem nessa temporada, Gil, Juliano, mas já estão vindo de uma passagem no Corinthians já no finalmente ali, né? O Corinthians já fez essa reformulação pensando em ter um elenco mais jovem e acho que é o que o Santos vai precisar também para o ano que vem, né? O calendário que a gente tem não vão conseguir manter esse ritmo ali o tempo todo. Então precisa de novas peças, novos ares. Até pensando se o Neymar vier mesmo, que eu tô com o Fabiano Fará, eu acho que vem, vai precisar de jogadores que passem a bola, que tenham essa rapidez, que possam servir o Neymar, né? Então, eu vou dar só mais um exemplo também, dessa coisa dos retornos, dos Dom Sebastiões da vida. Felipe Coutinho, a torcida do Vasco, a gente é muito regionalista.
A imprensa carioca estava imaginando que havia o Felipe Coutinho espetacular. Ele mal está na reserva do Vasco, então porque fisicamente não consegue render. É isso, a gente tem uma memória até afetiva de anos e anos, mas vamos esperar. O Neymar é a parte, é 10 vezes melhor, 100 vezes melhor que o Coutinho, mas a expectativa, para mim, a minha não corresponde de vocês. Gente, vamos dar uma olhadinha então na tabela da Série B, pelo menos na parte de cima da tabela, para a gente entender melhor a posição do Santos. Olha aí, dá até para subir um pouquinho mais, Miguel. Aí, ó, aí, pronto. Santos com 65, o Mirassol e o Novo Horizontino com 63 e o Sport com 60. Gente, só rapidamente aqui, o que vocês acham? São esses 4 que devem subir? O Sport deu uma rateada aí, É. né? O Sport deu uma rateada aí, o Ceará tem um jogo a menos ali. Não pode bobear. Eu acho que os 3 primeiros, né? Eu acho que sim, Sim, eu acho que sim. Os 3 concordo. Já primeiros estão ali estão garantidos. O Santos garantidos. garante hoje, eu acredito também. E se afasta também de vez do segundo colocado, pensando em título, né? Isso. O Santos se venceu hoje. Isso. Aqui talvez possa ter alguma alteração, o Mirassol e o Novo Horizontino trocando os dois. Acho que a última Agora vaga aqui está fica ali. indefinido ainda. Aí tá briga Essa última boa. vaga está uma briga boa, né? Então, mas se eu fosse a direção do Santos, se fosse campeão, eu pegava esse título e fazia como na Ilha de Lost. Escondia. Ninguém sabe o final. Porque Guarda não, lá, guarda lá, pelo amor de Deus. no canal 2 ali. Vai querer esse título, essa divisão. Mas subir Mas sem é o título. importante. Mas subir sem o Excelente. título é uma vergonha pra Pior, vocês? subir sem título, acho pior. Tá na segunda já é uma vergonha. Então, subir sem o título é pior. É pior, você pra acha que mim, isso Pior. Você acha? Eu título na segunda? Eu não quero nem chegar lá. Mas muito torcedor tem falado isso. Eu não quero esse título para minha Tem gente que galeria. fala o contrário. Fala, subir sem ser campeão obrigatório. é Mas obrigatório. não dá pra apagar a Então, história. Não tem como apagar a história. Vai estar lá. Então, já que vai estar lá, que coisa. tenha taça. Legal, legal. Assistam Lost. E me explique o final, por favor. Gente, vamos seguir aqui com os outros jogos da rodada de número 33 do Brasileirão. Vamos lá, depois a gente dá uma comentadinha também. Vamos soltar aí. Internacional 2-0 no Fluminense, Borré e Bruno Henrique. Cruzeiro venceu o Criciúma 2-1. Caio Jorge, Gabriel Veron, depois o Alano descontou. Até aí sem muita novidade, né? Aí o Juventude venceu o Bahia 2-1. Eu acho que aí talvez a grande surpresa, né, gente? Sim. Da rodada. Olha que golaço Olha esse esse, golaço. rapaz. Nossa. E o Bahia, hein? Ei, o Bahia. Rogério. E o Fortaleza 3-0 no Vasco. Vitória contundente também, né, gente? Também, Vascão, que achei que fosse fazer um campeonato melhor também ali. Não... Mas, tava para cair, tá no lucro. Até que tá no lucro, exatamente, tá no lucro. Então, mas para mim, só para passar rápido, não deixar passar batido, o jogo do Botafogo foi impressionante. Me lembrou, eu vi Botafogo e Criciúma, eu vi o Botafogo Cuiabá, um nervosismo, uma afobação, o Arthur Jorge brigando, dando uma dura no Bastos, porque ele devolveu a bola para o Cuiabá. Assim, aquele clima do ano passado, eu acho que pode atingir até o Botafogo, que ninguém esperava, porque é isso, você pega o currículo dos jogadores, são jogadores que não têm tantos títulos assim. Então, muitos jovens, então a pressão está gigantesca lá. O Newton Santos lotado, o time chutando 31 bolas para o gol, não conseguindo marcar. Igor Jesus jogando muito mal. Quer dizer, o Botafogo chama a atenção para mim, pelos nervos. Então, eu acho assim, tem uma pressão gigantesca para cima do Botafogo, que o Botafogo não está sabendo levar, não, hein? Mas eles estão com uma equipe de psicólogos esse ano. Então, contratada. cinco psicólogos. Pois Não, é. tô Que falando trabalho, sério. Porque depois Sério? do ano passado teve Sério, sim. Teve que E ter, tá né? demonstrando Mas- que eles estão faltando Não, na sessão, viu? Porque Não é possível, olha o só, raio não meu vai Deus cair do duas céu. vezes. Ou um ano, ou o Textor vai ter um Natal maravilhoso, vai dar presente pra todo mundo, ou ele vai fugir do país. Ou vai rapaz. contratar a CIA Meu para Deus. investigar os jogadores. O time coisa dele. é, o time Exato. Meu Deus do céu, que situação. Gente, falamos bastante de Campeonato Brasileiro, mas o fim de semana também teve Copa do Brasil, teve final, Flamengo pentacampeão da Copa do Brasil, aí na tela, ó, o time comemorando, festejando, mais uma vitória, 1-0 em cima do Galo.
O que vocês acham? Esse Flamengo evoluiu bastante também com o Felipe Luiz, hein? Evoluiu, né? Com certeza. O Flamengo mudou de cara, né? Sai um Tite que tinha toda a oportunidade de montar uma seleção ali, de montar um baita time e não conseguiu domar o elenco. Felipe Luiz, para mim, uma grande surpresa, assim, muito positiva, né? Um técnico jovem que está chegando aí, já dominando o elenco, conseguiu acertar os jogadores, trouxe o Gabigol de volta para jogar bem, e o Flamengo merecido campeão da Copa do Brasil. Afinal, que ficou um pouco... ficou chato no final pelo que aconteceu, né, cara? Sim. É uma situação horrível ali com o torcedor, aquela briga toda, a gente já comentou aqui no começo. Não, vamos rodar mas no jogo os mesmo, melhores momentos. O jogo, a partida em si foi bacana. Não, né? O Flamengo teve muitas chances, né? Querendo ou não, o resultado de 1-0 não mostra o que foi. Poderia ter sido 3-0. Exato, O goleiro trabalhou muito, né? A gente esperava uma outra postura do Galo que não aconteceu. E acho que o Felipe Luiz, a gente começa a enxergar aí um técnico em ascensão, um técnico que vai ser promissor aí no futuro. É o começo do trabalho do técnico que vai brilhar muito, né? Já começa com um bom trabalho no Flamengo. Acho que o fato dele conhecer os jogadores, ter sido um deles, estar ali, tem esse elenco na mão, querendo ou não, né? Então, isso tem facilitado o trabalho dele. E acho que diz muito sobre o Gabigol, por exemplo, que ele traz o Gabigol, usa, o Gabigol é fundamental nessa conquista da Copa do Brasil, mas quando precisa tirar, ele também vai lá e tira, você vai para o banco, ele chama a responsabilidade, fala quem manda aqui sou eu, então ele sabe lidar muito bem, né? Ele não deixa que a hierarquia ultrapassar, né, mudar, então muito merecido, é uma pena mesmo, como o Danilo falou, que a festa tenha sido... As atenções da festa tenham sido roubadas pelas imagens horríveis que a gente viu de selvageria, bomba. A gente precisa repensar tudo isso. Antes de tocar na questão da selvageria e da bomba, eu quero ver de vocês se vocês não acham que a impressão que teve de que quem estava buscando algum resultado era o Flamengo. Então, é muito importante acompanhar a coletiva do Felipe Luiz, porque assim, ele ainda está um pouco ingênuo. Ele explica taticamente até demais o que acontece. Então, Não precisa falar tanto, sim, né? mas é bom para as pessoas entenderem a movimentação, a dinâmica do jogo, o sincronismo. Ele montou o time do Flamengo pensando que o Milito ia ia jogar no 4-3-3 e entrou com 3-5-2. Ou seja, ele preencheu as intermediárias, o Atlético Mineiro conseguiu no primeiro tempo assim, travar um pouco o Flamengo, mas aí quando ele reparou isso, ele tirou o Gabigol, que foi o grande protagonista da primeira partida, pôs o Bruno Henrique, o Flamengo teve muito mais saída pelos lados, muito mais saída, porque hoje, quando o time tenta te pressionar, ele deixa a defesa adiantada, mesmo jogando com 3 zagueiros. O Flamengo soube como sair com bolas esticadas e poderia ter goleado. O Atlético Mineiro foi pior do que o Flamengo nas 2 partidas. O Atlético Mineiro tem jogadores muito também desgastados, tem uma maneira quase mais previsível de jogar. Eu acho que o Botafogo tem toda a chance, porque não vai jogar no Newton Santos, essa final de Libertadores. Então, para mim, o Atlético Mineiro tem tudo para se afundar nas 2 competições, mas o trabalho do Felipe Luiz são 9 partidas já, 9 partidas. Ele foi campeão no Sub-17, depois ele foi campeão mundial Sub-20, agora assumindo. Ele, como a Camila falou, ele tem um grupo nas mãos, mesmo assim, é difícil você cobrar quando você joga, você tem intimidade com os jogadores, mas ele tem sido, assim, é um discípulo do Jorge Jesus perfeito. Acho que caiu, assim, como uma luva para o Flamengo, o título mais do que merecido. Mas é pouco para o Flamengo, hein? Para esse elenco caríssimo o ano inteiro, só comemorar uma Copa do Brasil. Cadê a Libertadores? Tinha muito mais próximo da Libertadores, Flamengo. Gente, além disso, teve a questão do Gabigol, né? No fim da partida, ele deu uma entrevista ali já anunciando que não ficava até o fim do ano, quer dizer, ficava até o fim do ano, depois não continuaria mais no Flamengo. E aí hoje já surgiu a notícia de que o Cruzeiro realmente já teria acertado com o Gabigol. Não se tem detalhes desse acerto.
Não, tem detalhe sim, como não tem detalhe? Você leu meu blog? Como não tem detalhe? Então fala pra nós. O que é isso? Detalhes, Como assim? então, vai. Como não tem detalhe? Detalhes sórdidos. 4 anos de contrato, ele vai 3 ganhar milhões, praticamente 3 milhões 3 milhões. somando. É, Mas praticamente, luvas- ninguém cravou, diz que vai ganhar não, mais. Nem o não, Cruzeiro sim. anunciou oficialmente. Sim, ainda, né? sim, então, e assim, e tem mais. O Alexandre Matos estava falando há muito tempo com ele. No sábado não, foi na sexta-feira eu dei que estava. Estava ele e o Santos negociando o Cruzeiro correndo por trás. Mas o importante é que o Gabigol também, ele foi oportunista, realmente concordo com a Camila, ele chamou os holofotes para ele, mas ele foi muito maltratado no Flamengo. O Tite, isso aí é a herança maldita do Tite, porque o Tite não levou, o Gabigol merecia estar na Copa de 2022, sim, pelos todos os gols que ele fez, e não teve a chance. O Tite não colocava ele, vamos deixar de ser ingênuo, não colocava para jogar no Flamengo, se ele arrebenta no Flamengo, como é que ele ia explicar não ter levado na Copa do Mundo? Então, a gente tem que parar para pensar. Assim, o futebol tem muita malícia. Então, o Gabigol sofreu exageradamente. O que ele fez pelo Flamengo? Veja a participação dele nos gols. É um grande ídolo que o Flamengo está perdendo bobamente. E ainda deu um pitaquinho no Marcos Braz. Não, mas o Marcos Braz, quando ele chegou agora Foi com a cobrado, delegação, foi cobrado, foi xingado. cobrado. Não segue no Flamengo, não vai ter posto nenhum. Por conta disso também. Não apostou, ele ficou de Comprou braço a dado briga com o do Tite Tite, e né? saiu junto. Isso é triste, né, cara? Porque o time é campeão numa Copa do Brasil, né? E aí o que se fala no dia seguinte é sobre as brigas no estádio, Isso. sobre o Gabigol sair, o torcedor... Eu vi torcedores reclamando nas redes sociais porque o Gabigol saiu do que comemorando o título. Exato. Sim. Né? Então, poxa vida, o próprio Gabigol postou um vídeo ontem nas redes sociais dele, já falando sobre a saída, ou seja, ele já fez tudo premeditado. Tudo premeditado. Ele sabia que ele no final do jogo ia dar uma entrevista, ele já ia anunciar. Mas ele foi muito egoísta, né? O Gerson ficou bem Exato. irritado na hora Uhum. que um repórter pergunta pra ele do Gabigol, ele falou, a gente acabou de ser campeão, quero falar do Poxa, título. Não só ele. Mas o Gabigol é assim, né? Ele pode ser um craque em campo, mas ele pensa só nele, né? Então, mas um detalhe, ele tinha o contrato de gaveta. O Landim chegou a acertar, não, vamos ficar com você. E aí o Landim voltou atrás. Quando contratou o Tite, por pressão. Então é isso, o Gabigol tinha a palavra dos dirigentes do Flamengo que ele ia conseguir. Não seguiu, então é isso. Concordo com a Camila, é horrível o que ele fez, mas eu entendo. Ele também, tipo, ele Mas foi... poderia ter esperado Então, mas quarta-feira mas pra foi de falar, propósito quinta. mesmo. É, foi mas foi de pensado, propósito. Mas ele O não impacto pensou nem foi nos mesmo. colegas, ele não pensou nem nos não colegas. pensou. Sim, nesse caso, tem só também, nele. é o Gabigol, é isso. É, É isso. gente, mas o torcedor tem que comemorar, né? Então eu vou puxar a brasa para o nosso assado um pouquinho aqui, porque em comemoração a esse título do Flamengo já está disponível no Play Plus o documentário Meu País Chamado Flamengo. Para dar um gostinho, a gente vai mostrar o teaser. Olha aí. O Flamengo é isso, é uma paixão que não tem limites e a gente não sabe de onde vem. Quando eu pensava em ser jogador de futebol, eu pensava justamente em poder jogar pelo Flamengo. Eu costumo falar isso, que o Flamengo não se ama, se sente. Eu não gosto de futebol, eu gosto do Flamengo. Essa camisa aqui, verdadeiramente, eu usei. Foi com ela que eu fiz o segundo gol, né, daquela grande partida, 3-0 contra o Botafogo. Que excelente trabalho, né, gente? Acredito que o torcedor do Flamengo vê isso aí já começa a dar um arrepio, assim, né? Gente, vamos falar um pouquinho agora sobre seleção brasileira e eu queria tratar com você sobre os cortes da seleção Militão e Rodrigo fora. O que vocês acham? O Dorival teve que repensar aí, né? Ele traz o Gabriel Martinelli, que ficou de fora da primeira lista, né? Ele tinha ali a opção do Murilo nessa segunda convocação e aí ele traz de volta o Gabriel Martinelli.
E tem o Léo Ortiz, né, do Flamengo, que está jogando muito, acho que muito merecida essa convocação, né, na lista do Dorival, que tem as minhas questões sobre algumas escolhas dele, mas acho que nessa ele acertou. E eu acho que quando ele chama o Gabriel, acho que é um cara que ele já confia, que já esteve lá, porque ninguém imaginava que iam ter esses cortes, né? Então, como ele deixou o Gabriel de fora, ele traz de volta pensando, já estive com ele, sabe do meu trabalho, então vou trazer para recompor para esses jogos da eliminatórias, né? E os jogos são contra a Venezuela na quinta e contra o Uruguai na terça. O Cosme falou antes, Léo Ortiz tem que ser titular. Eu falei? Onde? Onde? Não falou não. Não falei não, mas assim, eu só estava pensando assim que realmente a seleção brasileira provoca hoje provoca um banho uma ducha de água fria, né? A gente está em campeonatos bem importantes. Aí para. Não, e para. E aí Ninguém lembra, uma seleção que, olha só, lembrando que semana passada o presidente da CBF teve que vir a público falar que o Guardiola não vem. Então, o Dorival não tem nem a certeza se ele vai continuar. O Brasil está jogando umas eliminatórias assustadoras, graças à CBF. Para mim, perdeu já 2 anos de preparação para a Copa do Mundo, no mínimo. E é isso. O nível técnico dos adversários, apesar do crescimento da Venezuela, essa nova geração do Uruguai, ainda é muito abaixo. O Brasil não tem conjunto, o Brasil não tem estrutura, não tem uma ideia tática. O Dorival Júnior, para mim, é um técnico de clube. Ele não tem condições de ter treinador da seleção brasileira. Não tem, para mim, não tem, assim, como homem espetacular, mas como não tem nível. Cosme, eu queria pegar carona nisso que você está falando um pouquinho. Vou perguntar para o Danilo, que é um cara que frequenta estádio, está indo todo dia. Você ouve a percepção do torcedor. O que se ouve com relação à seleção brasileira? Perdeu o brilho, não perdeu? Não se ouve nada. Esse é o problema, Jane. Não se ouve nada. Não se comenta, né? Não se Esses comenta. jogos aqui ninguém sabe contra quem é. Exatamente. Não se sabe quem são os convocados, não sabe quem são os atletas cortados. Se o cara não busca, não há interesse na seleção brasileira. É um problemaço. A gente está a menos de 2 anos da próxima Copa do Mundo. E estamos se falando se o Dorival fica ou não, né? É uma situação muito ruim para a seleção, uma situação pro Dorival muito ruim, né? O torcedor não quer saber, cara, se ele se a seleção está bem. Eu vi relances de torcedores querendo ver a seleção brasileira quando o Endrick foi convocado. O torcedor palmeirense se animou em ver a seleção brasileira. Quando o Estevão é convocado, esses jogadores, quando o Rafael foi convocado, goleiro do São Paulo, poxa, vamos ver o Rafael, vamos ver o Endrick. De resto, o torcedor não quer saber da seleção brasileira. É uma pena, porque a gente é de uma geração que, poxa vida, eu vi o Raí jogar a seleção, que era meu ídolo no São Paulo, vi o Zete, Miller, jogadores do meu time, vi os jogadores adversários, o goleiro Marcos, que era adversário do meu time. Era muito legal isso. E hoje a gente não tem. E os jogadores da seleção brasileira, hoje, são jogadores do mesmo nível. Você não tem um jogador que você fala, esse aqui é muito acima da média, tirando o Vini Júnior, né? Você fala, pô, trouxe o Gabriel Magalhães, beleza, ótimo, um bom jogador. O Léo Ortiz, belo jogador, mas tem outras opções, entendeu? Que poderiam estar lá também. Então, é isso, o torcedor está desmotivado com a seleção. A gente fica bravo, né, quando tem jogo da seleção, quando tem data FIFA. A gente impressionante esse sentimento. Vou ficar sem assistir, não vou ver. E antes era coisa que despertava na gente, né? A gente queria ver nossos jogadores ali, torcia para ter um jogador do nosso time lá. Agora o torcedor fica bravo. Ai, convocou para a seleção, vai desfalcar. Que nem Gustavo Gomes não vai estar no Palmeiras, como a gente falou mais cedo. Que saco, né? Então tem muito isso. A gente não tem mais aquela vontade de torcer, de assistir, de acompanhar. Mas eu também acho que seleção igual a gente teve ali, Ronaldo, Ronaldinho. Rivaldo. Acho que quem viu, viu. Quem não viu, sabe aquela propaganda? Eu nunca vi o Brasil ser campeão. Eu acho que as crianças vão continuar. E acho que o Cosme pode falar bem também, porque essa geração nova é muito diferente, né? Então, Danilo, é uma geração de coadjuvantes. O Vinícius Júnior, Vinícius Júnior é o extra classe dessa seleção. Mas o que parece, mas na hora que se juntam, e ainda mais quando o Neymar vem, é uma seleção sem personalidade, sem identidade, sem ter que dar sem comprometimento com o que acontece aqui no Brasil. A gente não conhece, mesmo a gente da imprensa, a gente não ouviu a voz de alguns jogadores que são convocados, a gente não sabe, não conhece, conhece pela televisão e eles vêm, jogam, eu vou embora. Porque, não, vou repetir, não é fácil, você sai,
da Europa, você sai do seu time entrosadíssimo, você vem, chega... Você nunca jogou junto, você tem 2 dias para treinar correndo, tem que representar a seleção brasileira, depois vai jogar fora, tem que jogar super bem, e uma cobrança absurda. Assim, essas eliminatórias, a Europa, o que a UEFA faz é muita esperteza. O que eles fazem? Joga a Liga das Nações, eles as seleções vão testando suas revelações, e para valer, eliminatória é para valer. Itália fica fora. São 4, 5, 6 jogos e aí já definem quem vai para a Copa do Mundo. Não, a gente fica aqui. São 78 jogos, perde todo o interesse, ingresso a R$600, então afasta da torcida. Qual a Camila fala da raiva, assim, qual é o incentivo que a gente tem de ver a seleção brasileira nos últimos 20 anos? Não, e não Cada se vez classificar é mais quase longe. impossível, né? 7, Do jeito né? que Umas eliminatórias absurdas, feito para televisão, para a gente ver 18 jogos. 18 Jogos ruins, jogos, né? Então, jogos ruins. Se o Savinho entrar aqui agora, eu não sei a cara dele, entendeu? Sabe? Não, se passar no shopping com algum jogador, você não cumprimenta. Porque a gente não conhece os jogadores da seleção brasileira. É difícil mesmo. Gente, vamos virar a página então. Chegou a hora da gente falar de Paulistão Feminino, que você já acompanha aqui na Record News. Paulistão Feminino está na final e a gente vai mostrar agora os gols das semifinais. Vamos lá, na tela. Palmeiras e Ferroviária. Vai, Camilinha. Comenta pra gente. A Ferroviária saiu na frente, né? Foi um pênalti Catiúcia. ali, a Cati que converteu. O Ferroviária estava até melhor no jogo, mas o Palmeiras conseguiu aí a virada já no segundo tempo, o gol da Tainá Maranhão. E o Corinthians, olha, o São Paulo ontem eu achei que ia, viu? O São Paulo jogou muito bem. Jogou melhor até que o Corinthians. As próprias jogadoras do Corinthians assumiram isso, falaram que não foi um jogo bom, que foi um jogo ruim. Mas o Corinthians é muito resiliente, muito forte, conseguiu aí o empate, como o primeiro jogo ganhou, né, de 1-0, o empate já levava o Corinthians à final, então as brabas aí passaram e teremos uma final inédita, né, o derby aí, Corinthians e Palmeiras já se enfrentaram em semifinais do Paulistão, do Brasileiro, mas uma final de Paulistão nunca aconteceu e acho que o diferencial também é que o Corinthians faz o primeiro jogo em casa e o Palmeiras que vai decidir em casa, né? O Palmeiras tem uma campanha melhor do que o do Corinthians no Paulistão, então vai poder decidir em casa. A gente ainda não sabe se no Allianz Parque, a assessoria ainda não confirmou essa informação, a gente espera que sim, né? Ontem na Neoquímica Arena tinham 32 mil pessoas, lembrando que no jogo masculino do Palmeiras tinham 33 e no São Paulo, no Morumbi, também 33, então como é legal ver o time... a torcida abraçando o futebol feminino, em especial a torcida do Corinthians. Então a gente espera que a diretoria do Palmeiras também faça campanha, incentive, abra o Allianz Parque para essas jogadoras, chame a torcida. E os ingressos não são de graça lá no Corinthians, não. As pessoas pagam para assistir. Então, como é legal ter já esse futebol feminino. Claro. E a torcida quer ver cada vez mais, né? Então a gente já vai fazer o serviço aqui, ó. Próximo jogo, Corinthians e Palmeiras, sexta-feira, dia 15. Aí, ó, 13h30 da tarde, na Neoquímica Arena. Jogo que tem transmissão aqui da Record News, com a Camila Gigliotti, Ana Paula Oliveira e Lucas Pereira. Isso aí, a apresentação do Kaique Rezende, é o nosso time completaço. Nesse feriadão vai ser bom. É uma boa pedida, né, cara? E o que você tem percebido da torcida, assim, cada vez mais aderindo também, né, Camila? Com certeza. E acho que é isso, né? Precisa desse apoio, como eu falei, não só a torcida abraçar, mas os clubes fazerem campanhas, então chamar essa torcida, divulgar, falar que vai ter o jogo, investir. Então a Leila Pereira estava no jogo do Palmeiras na semifinal, então tá mais presente, chamar mais essa torcida, investir no futebol feminino, não só no masculino, abrir o Allianz Parque, fazer esses ingressos de graça. Você vê, o Corinthians hoje já colhe frutos, já está em um outro momento de investimento da modalidade já há tanto tempo que já pode cobrar os ingressos. E tem a arena lotada, né? Legal. 32 mil pessoas. Gente, e com essa informação do futebol feminino, convidando vocês então para assistirem aqui na Record News esse primeiro jogo da final, a gente encerra o Joga nas 11 de hoje. Camila, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, Jean. Foi ótimo estar com você mais uma semana, com você que está acompanhando a gente, Danilo, Cosme, muito obrigada. Danilo, foi uma honra, irmão. Poxa, Portas obrigado. abertas, venha sempre. Sempre que vocês me convidarem, estou aqui. Muito obrigado pelo convite, adorei o bate-papo aqui. Um prazer conhecer vocês todos. Contem comigo
E, pô, estamos aí. Obrigado mesmo, adorei mesmo. Cosme também, apesar de você ter me xingado, sempre uma honra, tá? Estar com Eu você. xinguei você? É. Como xinguei? De novo. Xinguei? Clima tenso entre os Discordou. brothers. Você que não me lê, aí, ó. Bom, são quase 5 milhões de acessos. Mas tudo bem. É, só Eu fico isso, sem né? você. Só Mas isso, tudo né, bem. Cosme? Agora eu vou só dar um recado assim. Bom, 2. Primeiro, eu espero que o Danilo esteja aqui quando o Neymar chegar, né? Então, ele e o Fará estarão aí, vestidos de Neymar. Vestidos de Neymar. E para mim, agora, primeira vez na história que um ídolo do Flamengo da magnitude do Gabigol, 28 anos, vira as costas para esse grande clube que é o Flamengo, para essa torcida espetacular, sem render um centavo, porque o Flamengo gastou 101 milhões para contratá-lo. Então, a direção do Flamengo tem que colocar a mão na cabeça. Está desperdiçando um ídolo por falta de habilidade, Marcos Braz e herança do Tite. É verdade. Gente, gostaram? Eu gostei demais. A gente volta na semana que vem com mais um Joga nas 11. Até lá!